Veja, eu conversando com pessoas de esquerda, né, na universidade e tal, e pessoas dizendo assim que de fato era muito complicado quando essa questão da transição, eles chamam de transição de gênero, né? Quando isso acontecia em crianças, né, em menores de idade que poderiam de fato vir a se arrepender ou então não teriam a capacidade deliberativa suficiente para escolher. Hum? Eles mesmos reconhecendo isso. Por quê? Vejam, isso daí é uma mudança, esse tipo de transição física, né? Com cirurgias, com bloqueadores hormonais e tudo mais, que não tem volta. Deixa marcas no corpo da pessoa para sempre. Então imagine você tá aí com seus 12 anos, e aí a pessoa, não, eu me identifico como uma mulher, e aí eu vou fazer uma cirurgia de redesignação de gênero, como se chama. Que na verdade, ele só redesenha exteriormente a pessoa, mas os caracteres, as características próprias, né, biológicas daquela pessoa não são alteradas. É XX, XY e por aí vai. Então, fica uma pessoa que naturalmente, biologicamente, ela tem um sexo definido, que são os dois que existem, mas que a capa, o exterior dela, por assim dizer, ou então coisas da estéticas, né? Partes do corpo dela que também implicam no interior, implicam coisas interiormente nela, isso é redesenhado. Então foi aquele conflito entre a natureza dela e aquilo que foi redesenhado. Isso não pode ser normal, né? Se pensar bem. E numa criança, isso é muito mais complicado. Imagine que ela com 12 anos, ela decide por essa cirurgia e por esses procedimentos. E quando tem 16 anos, ela está sofrendo muito por mudanças hormonais e tudo mais. Ela se arrepende. Como é que faz? Como é que vai reconstruir de fato, né? Se ela, por exemplo, tem um pênis, como é que vai reconstruir? Como é que vai desfazer todas aquelas alterações hormonais às quais ela se submeteu? E, no entanto, há pessoas que defendem sim, e infelizmente há casos de crianças submetidas a cirurgias dessa forma, certo? E o que é mais curioso é que as mesmas pessoas que defendem que uma criança tem capacidade de deliberação e de decisão suficiente para tomar uma decisão dessa, dizem que, por exemplo, um rapaz com 15 anos que mata outra pessoa, ele não pode ser condenado porque ele não tem autonomia, ele é considerado incapaz perante a lei e tudo mais. Então, claro, essas hipocrisias, né? E são muito comuns hoje em dia. E tem todo esse movimento que passa por cima de todo tipo de coerência, de lógica e tudo mais. Por quê? Porque o fim deles é a revolução. Mesmo que essas crianças sofram tremendamente com esses procedimentos e tudo mais, mas eles não, o que importa é o que você quer, certo? Sim, mas as consequências dessa minha escolha. Não, mas isso aí você vê, isso é besteira, depois pode não acontecer. Então, isso é gravíssimo, que é uma pessoa que agradece por não ter se submetido a esses procedimentos, porque Não cedeu, né, a pressão. exato, porque ela Cedeu a pressão, percebeu, porque houve, né? se eu tivesse me submetido a isso, e assim, Pois é. provavelmente hoje eu estaria, entendeu? Porque ela mesmo cita ali, né, que esses medicamentos, né, fora essa questão da osteoporose, né, ela também fala dessa questão da atrofia do cérebro, né, que eu tava até discutindo com o Glaucio hoje de tarde, a respeito dessa questão, né, de que hoje em dia a gente tem muita gente alienada de tal forma que elas são incapazes até, inclusive, de questionar e de raciocinar. Uma das coisas que eu tava catucando no meu Twitter ali, porque eu lembro que em setembro, eu não sei se eu coloquei pra você ver, a mesma situação, só que a pessoa era um menino, né, que ele tinha feito cirurgia para mudança de sexo, né? Ele tinha feito a operação, cirurgia mesmo de fato, ele dilacerou o órgão sexual masculino, entendeu? Ele inverteu de tal forma como se quisesse simular uma vagina, né? E, e ele tava colocando no Twitter, né, assim, as tragédias que vieram logo após isso, né? Porque tipo assim, ele na loucura dele
de querer ser de fato uma mulher, né? Porque também fica toda essa pressão externa, né? E a pessoa ela não consegue se identificar muito bem por uma falta de personalidade, talvez até problemas familiares, né? Muito graves, acabaram fazendo com que essa pessoa optasse por isso. O fato é que agora, quase 40 anos depois, ela se dizendo indignada com a quantidade de sofrimento que ela passa. Ela dizendo que a simples tarefa de urinar para ele, né? Ele, no caso, né? Agora, que voltou a ser ele, né? Diz que é terrível, né? Para fazer xixi, ele tem que sentar e é muito doloroso isso para ele. Não só isso, como também a questão da própria relação sexual que ele procura ter. Também é bastante dolorosa, né? Então, e isso aí, assim, ele falando e o pessoal retweetando, curtindo e tal, mas sendo abafado, né? Claro, e amplamente, né? Pela grande mídia. Porque, veja, é muito fácil, né? É muito fácil falar a favor desses negócios, né? Para que você não sofra críticas, né? Porque muitas vezes, né? A pessoa ela pode até dizer assim, não sei o quê, mas lá dentro que nada. Mas a luta é aí, né? Você deveria se impor aí, dizer, não, eu não quero isso não. E outra coisa engraçada que eu quero trazer aqui para cá também, sabe o que é? É que geralmente a maioria das pessoas que promovem isso, né? Abertamente, como uma bandeira, né? De luta, geralmente são pessoas que não têm filhos, são casais, né, homossexuais, né, declarados, e os que têm filhos já são tudo grande, que não sofrem do perigo de sofrer esse tipo de trauma na infância. Me lembro agora, né, até o caso daquela mudança de gênero, do próprio padre Paulo Ricardo evidenciou daquela família, que a criança ela teve uma situação, né, tu lembra dessa história? Lembra? Conta aí pra gente aí. Não, então é o caso dos irmãos Heimer, né? Sim. E é o David Heimer, que ele... Esse caso ficou famoso. Vou contar rapidamente aqui. É uma criança que foi fazer uma cirurgia, né? Bebê ainda, foi fazer cirurgia de fimose. E aí ocorreu um erro médico, um erro cirúrgico, e cauterizaram o pênis da criança. Entendeu? Inutilizaram. O que aconteceu? Veio um doutor chamado John Money, na época. Quer dizer, eles conheciam, né, a fama desse doutor. E a ideia desse doutor era que não bastava, o sexo era uma coisa construída socialmente, o gênero, né? E a identidade sexual. E bastava criar as crianças, né? Elas se identificavam como homens e mulheres porque eram criadas dessa forma. A família dele, dessa criança, desse menino, ouviu essa história e procurou o Dr. Money. Ele disse, não, é isso mesmo, vamos fazer um trabalho aqui, então. E começaram a criar o menino como menina. Então colocavam roupas de menina, né? Colocaram, enfim, davam um brinquedo de menina, então começaram a criar como menina. Só que a natureza dele foi falando mais alto, né? E veio aquele conflito que eu falei que não é normal, né? Entre, enfim, o corpo, né? O físico dela, a identidade biológica dela e, assim, e o modo como ela se vê, né? Não é normal. Aqui eu não tô falando como de maneira preconceituosa, né? Não dizer que essa pessoa é uma abominação, não tô falando disso. Mas tô falando que é um descompasso aí, uma tensão, né? Entre as duas coisas. Então, começaram a criar o menino, mas ele começou a desgostar daquilo. Não queria brincar de boneca, né? Não queria se vestir daquela forma mais, entendeu? Intuitivamente, instintivamente. Naturalmente. E aí, foi acontecer. Com uns 14 anos é que ele de fato descobriu o que tinha acontecido. E aí, enfim, isso deixou marcas profundas na psicologia do menino. E da família também, né? Porque... Exato. E aí, enfim, ele tentou reconstruir a vida dele, realmente conseguiu se casar, né, e tudo mais, mas isso gerou uma série de consequências psicológicas de identidade nele. A família já dilacerada, o irmão dele chegou a se matar em 2000 e pouco. E esse rapaz tem documentário com ele, tá na internet e tudo mais. Também veio a cometer suicídio. O irmão dele, eu acho que foi overdose, o irmão. Eu acho. Como é que é o nome do documentário, tu sabe dizer? Eu acho que você coloca o Irmãos Heimer, R-E... Coloca aí, Luciano, na tela pra gente ver aqui. M-E-R, né? E esse rapaz, assim, nunca se recuperou desses problemas, entendeu? De identidade e tal. E... Acho que é com H.
Não, é com R, com R. R-E-I-M-E-R. Bote aqui na É. tela, bote aqui na tela pra gente. E acabou que ele cometeu suicídio. Em 2004, eu acho. É, pronto, esse é o Brian Heimer. É esse porque daí... tinha o David Heimer e o Brian Heimer. Esses eram os dois irmãos. Começaram a chamar ele com um nome feminino, inclusive. Sim. Né? Brenda, eu acho chamado Era. de Brenda. Olha, tem ali o documentário da BBC, ó. Primeiro link aqui embaixo, Luciano. É. Documentário conta drama de gêmeo criado como menina. Ah, deve ser esse aí, deve ser esse aí, não. ó. Ali são 10 minutos só. 10 minutos. Dá ok aí nesse cookie aí. Uhum. Documentário conta, sim, concordo. Bota esse trambolho da frente. Eu concordo. Então, esse caso é tristíssimo, tristíssimo. É. Descobriram, enfim, o charlatanismo que era o pensamento desse doutor aí. O cara tinha essa ideia, né? Mas colocar em prática não tinha colocado em canto nenhum. Ele era defensor ferrenho dessa ideia, mas aí decidiu aplicar, falha E aí miseravelmente. Tá aí, ó. Né? E aí esse rapaz, infelizmente, vai cometer suicídio. Não ou só seja, ele, mas parece também o irmão. E o irmão parece dele que acho os que foi uma pais overdose. também. E, assim, ficou a família totalmente desmantelada. E o que acontece? Não, porque o nome dele eu acho que é Bruce Heimer, né? Ele até mudou depois, eu acho. Pode rolar. Passou essa infância como Brenda. Então, o que é que mostra esse documentário? Qual é a moral disso? É que essa tese de ideologia de gênero, em que Uma barca furada você tremenda. nasce, né, completamente como uma tábula rasa. Um quadro branco. Exato. Que isso é absolutamente furado, entendeu? Então, tem outros documentários também, né, que de fato desbancam essa tese da ideologia de gênero, como, por exemplo, aquele chamado Paradoxo da Igualdade, que é um documentário, acho que é norueguês ou dinamarquês, e que é feito por uma espécie de tiririca de lá. Ele é um comediante lá, sabe, bem famoso. E o que é que ele fez? A Noruega, eu acho que é Noruega. A Noruega é considerado o país com maior igualdade de gênero do mundo, certo? O que é igualdade de gênero? É que os homens e as mulheres são tratados igualmente, certo? Sei. Não tem, né, como eles chamam, o privilégio do patriarcado e tudo mais. Sei. Tem menos, pelo menos. Então, qual é a ideia? Num lugar como esse, que tem maior igualdade de gênero, ele pode servir de parâmetro para você entender como é que se comporta a natureza de cada pessoa. Entendeu? Por quê? Vamos supor, numa sociedade que é dominada por homens ou por mulheres, é difícil de você saber o que é natural e o que é cultural, né? Assim, por exemplo, na sociedade matriarcal, não porque a sociedade é desse jeito, sabe? O que é da natureza e o que é de invenção social, cultural. Uhum. Então, o que é que ele chegou à conclusão? Ele disse que mesmo nessa sociedade, que a tese de gênero dizia o seguinte, não, por exemplo, o homem, o menino, ele é pedreiro porque a sociedade leva ele a ser isso, certo? E a menina é enfermeira porque a sociedade leva ela a cumprir esse papel. E aí ele chegou nessa sociedade que é tudo igual e ele percebeu, atestou que mesmo nessa sociedade, onde não havia influência cultural para ser A nem B, ou menos, as diferenças naturais começaram a sobressair. Então, mesmo nessa sociedade aí, igual, os meninos procuram mais exatas e as meninas procuram mais humanas. Entendeu? Se a tese de ideologia de gênero fosse correta, não seria assim. Sim, com certeza. Né? Seria Todo exato. mundo, assim, seria misturado. Então, os meninos, assim, uns buscam exatas, outros buscam humanas. Devia ser tudo misturado, porque, né? Convenhamos, né? A gente já nasce com sexo, né? Isso é imprescindível, porque as pessoas... Eu acho até errado a gente querer ficar se referindo ao sexo como um gênero, sabe? Uhum. Embora... Porque, na verdade, era a mesma coisa. Justamente. Né? Na realidade- Até na língua portuguesa. Mas a gente sabe, Pois desde é. 94, as conferências do Cairo, de Pequim e tal, Enfim, eles fizeram todo esse trabalho. Aí essa coisa de, não, nós temos caracteres naturais, então a gente busca determinada profissão, os homens, porque há algo na nossa natureza que também nos leva mais Sim, para com essas certeza. áreas. E também- Significa que um homem não pode ser enfermeiro? Nada a ver, mas é de tendência, questão Pois de é. tendência. E também tem um lance da realização pessoal com relação a isso daí, né? Mas enfim. Ah